Cordiais saudações aos associados e às associadas, bem como os interessados que tomarem conhecimento sobre esse evento, organizado pela Casa Ideia, Casa de Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a propósito das comemorações do tricentenário da criação da Capitania de Minas Gerais. Trata-se de palestra sugerida pela Comissão Cultural Permanente de Língua Portuguesa, presidida pela associada Maria Inês Marreco, apoiada pela coordenação da Comissão de Celebração do Tricentenário e também com a chancela da presidência do Instituto Histórico e Geográfico, o presidente Dr. Luiz Carlos Abrita e o egrégio Conselho de Diretores. Para tanto, o IDEA, Casa de Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico têm a satisfação de poder contar com a participação do senhor cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Dr. Rui Nuno Oliveira de Almeida. Sua Excelência, que desde setembro de 2018 encontra-se entre nós, tecerá considerações sobre a influência portuguesa em Minas Gerais, abordando também o legado linguístico. Essa palestra, que se insere no contexto das comemorações do tricentenário, como já foi dito anteriormente, se relaciona também com as comemorações referentes à instituição do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o dia 5 de maio. Essa língua, com mais de 250 milhões de falantes e que a autoridade poética de Fernando Pessoa qualificou como sua própria pátria. É em tais contextos que teremos a satisfação de contar com a palestra do Dr. Rui Almeida. Com a palavra, o senhor cônsul de Portugal. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais o convite para, no quadro das comemorações dos 300 anos da criação da Capitania de Minas Gerais, proferir uma palestra sobre a herança da língua portuguesa. Aceitei o convite com muita honra por partir de uma instituição com tão grande e merecido prestígio e que tanto tem contribuído para o estudo da história e da geografia em Minas Gerais. Aceitei este convite com a consciência de que ele me foi dirigido em deferência ao país que tenho a honra de representar em Minas Gerais, Portugal. E aceitei-o também com a consciência das minhas limitações e do desafio que é falar para um auditório tão ilustre. Espero não desmerecer a confiança que o Instituto depositou em mim. Gostaria também de sublinhar a minha admiração pelo dinamismo desta instituição que prossegue as suas atividades mesmo em circunstâncias tão adversas como as que estamos vivendo, recorrendo às novas tecnologias. É um sinal de vitalidade e da capacidade de adaptação e de superação de vicissitudes desta instituição já secular. Relativamente ao tema como foi proposto, a herança da língua portuguesa, devo confessar que me senti um tanto desconfortável por não ser formado nesta área, nem por me sentir preparado para proferir palestras sobre linguística ou literatura. Prefiro, por isso, com a anuência do Instituto, alargar o escopo do tema e falar um pouco sobre a influência de Portugal em Minas Gerais, um tema mais abrangente que engloba, como não podia deixar de ser, a língua, mas que se estende por outras áreas com as quais me sinto mais familiarizado. Pretendo, com a minha exposição, ressaltar o papel de Portugal na formação e evolução de Minas Gerais. Começarei por fazer uma incursão pela história de Minas Gerais, em especial do período colonial, destacando a ação colonizadora e político-administrativa de Portugal e também a vertente cultural da sua presença neste território, para terminar com um panorama do legado português, com destaque para a língua e das afinidades de Portugal com Minas Gerais. O território do que é hoje Minas Gerais permaneceu um espaço quase virgem até à segunda metade do século XVII. Foi depois da restauração portuguesa, em 1640, e da perda da supremacia no Oriente, em favor de ingleses e holandeses, que o Brasil se tornou a joia da coroa portuguesa. A coroa passa a incentivar incursões para o interior, em busca de riquezas minerais que eram abundantes nas colónias espanholas, mas que permaneciam desconhecidas no Brasil. O rei Dom Pedro II de Portugal determina em Carta Régia de 1694 que quem descobrisse minas de ouro ou prata recebia
a propriedade plena delas com a condição de entregar à coroa 1/5 do metal extraído. 20 anos antes, em 1674, o bandeirante paulista Fernão Dias havia explorado o sul de Minas Gerais, facto que marca o início do domínio português nestas terras. Muitas outras expedições se seguiram, sendo de destacar, na última década do século XVII, a de outro bandeirante paulista, Salvador Fernandes Furtado, que encontrou ouro em grande quantidade no local onde fundou uma povoação, a vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que veio a ser elevada à categoria de cidade e sede de bispado em 1745 com o nome de Mariana. Pouco depois fundou-se Ouro Preto, que rapidamente se tornou o epicentro de toda esta região. Na década de 1720 descobriram-se diamantes na região que hoje corresponde ao município de Diamantina. O quinto do ouro e dos diamantes eram encaminhados para Portugal pelos portos de Paraty e do Rio de Janeiro. Para o escoamento desta riqueza foi aberta a Estrada Real, que ligava Ouro Preto e outras regiões de Minas àquelas cidades portuárias. O território foi incorporado na Capitania Geral de São Paulo, que passou a chamar-se em 1711 de São Paulo e Minas, o que atesta a importância crescente da exploração mineral. Em 1720, faz agora 300 anos, Dom João V criou a Capitania Geral de Minas Gerais, com sede em Vila Rica de Ouro Preto. Este facto comprova, por um lado, a importância económica que a extração do ouro assumia para a coroa portuguesa, mas também o extraordinário crescimento da população não nativa que para aqui vinha atraída pela perspectiva de enriquecimento fácil. Com a exploração do ouro, a população teve um crescimento meteórico. Milhares de pessoas, vindas de outras partes do Brasil, assim como de Portugal, sobretudo do Norte, afluem a Minas Gerais em busca do Eldorado. Minas Gerais torna-se a segunda capitania mais povoada do Brasil, a seguir à Bahia, e Vila Rica chegou a ser a maior cidade das Américas. E para alimentar tanta gente, incentiva-se a colonização, concedem-se sesmarias, surgem as fazendas, desenvolve-se a produção agrícola, a pecuária e o comércio. Entre as consequências da exploração das riquezas minerais do Brasil, destaco a deslocação do eixo económico e político da colónia para sul, estabelecendo-se a capital no Rio de Janeiro, e o início da efetiva ocupação do território do interior do Brasil, avançando decisivamente o domínio português muito para além da linha de Tordesilhas. Além disso, o quinto, cobrado sobre a extração do ouro, tornou-se a principal fonte de rendimento da coroa portuguesa, tornando a metrópole extremamente dependente da riqueza mineral desta capitania. As atividades económicas, nomeadamente mineração, agricultura, pecuária, comércio, funcionavam com recurso à mão de obra escrava, que constituía então cerca de metade da população não indígena. A outra metade era constituída em partes semelhantes por brancos e mestiços, ou seja, os pardos. A população, que era esmagadoramente masculina no início do século XVIII, tornou-se praticamente equilibrada em termos de género no final do século, facto que demonstra que Minas Gerais tinha deixado de ser terra de aventureiros para se tornar um lugar onde as famílias iam criando raízes. À medida que o século das luzes avançava, a sociedade mineira ia se tornando mais diversa e mais complexa. Para além de uma elite político-administrativa, de uma presença considerável de membros do clero, de militares e proprietários e dos muitos escravos, desenvolveu-se uma classe média composta por artesãos, artistas, poetas e intelectuais que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural na segunda metade do século XVIII. A exploração mineira, em particular a aurífera, que está na origem do extraordinário crescimento demográfico e da riqueza da capitania, acabou por gerar um dinamismo económico, social e cultural que faz com que Minas Gerais não fosse apenas a terra onde se extraía o ouro. O crescimento urbano e a riqueza gerada pela exploração mineira criaram condições para o desenvolvimento das artes, em especial a arquitetura religiosa e civil, mas também a pintura, a escultura, a música e outras formas de expressão cultural. O barroco mineiro, que resulta da adaptação do barroco português às condicionantes locais, teve como principal centro Ouro Preto, mas floresceu também em cidades como Diamantina, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Sabará ou Congonhas. Dentre os artistas destacam-se Aleijadinho e Mestre Ataíde, para mencionar apenas os mais conhecidos. É nesta época
que surge em Minas Gerais aquela que pode ser considerada a primeira geração literária brasileira, sendo de destacar poetas como Tomás Gonzaga, nascido em Portugal, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel Costa ou Santa Rita Durão, que integravam a corrente da Arcádia, então em voga na Europa. Facto que demonstra que a remota Minas Gerais acompanhava de perto os movimentos artísticos europeus. E se isto acontecia nas artes, o mesmo sucedia com a filosofia e as ideias. O iluminismo, acreditando que a razão é fonte de autoridade e legitimidade e defendendo ideais como a liberdade, o fim dos privilégios senhoriais, o progresso, a tolerância, a separação de poderes e a separação entre a Igreja e o Estado, punha em causa os alicerces em que se baseava o ancião regime. Estes ideais terão chegado a Minas Gerais, sobretudo através dos estudantes mineiros que frequentavam a Universidade de Coimbra e rapidamente foram tendo a adesão de alguns setores da sociedade mineira. Tal como aconteceu na revolta das colónias britânicas da América do Norte, a Inconfidência Mineira é resultado da conjugação da difusão dos ideais iluministas e da resistência da população local à pressão fiscal da coroa. Inconformada com a diminuição das receitas provenientes do Quinto do Ouro, o governo de Lisboa, vendo neste facto uma fuga dos súbditos brasileiros às suas obrigações fiscais, decide lançar derramas para compensar a queda de receitas. Os inconfidentes esperavam o lançamento de mais uma derrama para lançar a revolta, exemplo do que tinha acontecido em Boston com o Tea Party. A delação feita por um dos integrantes do movimento levou à detenção e condenação dos membros mais destacados do movimento e à execução de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. Sendo uma revolta contra o domínio português, a Inconfidência inspira-se em princípios que aqui chegaram através de Portugal e que eram partilhados com a intelectualidade portuguesa. Muitos dos inconfidentes tinham nascido em Portugal ou eram filhos de portugueses. Se foi o primeiro passo para a independência do Brasil, também é um marco para o movimento liberal que viria a triunfar em Portugal algumas décadas depois. Na fase final do período colonial, iniciou-se uma transformação profunda na economia de Minas Gerais que deixa de se basear na extração mineira para ser predominantemente agrícola, especialmente cafeeira, assente no consumo interno e com um setor comercial importante. A ideia generalizada de que Minas Gerais entrou em decadência no final do século XVIII não parece correta. Entre 1776 e 1823, a população mineira duplicou de 320 para 640 mil habitantes. Era, no início do Império, a segunda província a muito pouca distância da Bahia e à frente do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Tal não teria sido possível se não tivesse conseguido reter a população existente e mantido um fluxo migratório positivo. É um sinal inequívoco de que não houve uma decadência económica. Durante este período, a percentagem de população negra, na sua quase totalidade de escravos, diminuiu ligeiramente, aumentando a de brancos e pardos. A origem da população era sobretudo africana, portuguesa e mestiça. O peso da população de outras origens, nomeadamente de outros países europeus, era praticamente insignificante. Minas Gerais aderiu rapidamente ao movimento independentista em 1822 e 20 anos mais tarde teve uma participação na Revolução Liberal, o que reforça os seus pergaminhos de terra de liberdade. Tornada uma província do Império e depois em Estado, com a República, a sua importância demográfica, política e económica continuou a crescer. A população quintuplicou entre 1823 e 1890, atingindo neste ano mais de 3 milhões de habitantes, e duplicou depois até 1930, durante a República Velha. Em 1970 era já de 11 milhões e meio e, na atualidade, cerca de 21 milhões de habitantes. Durante cerca de um século, Minas Gerais foi o estado mais populoso do Brasil, lugar que passou a ser ocupado por São Paulo a partir da década de 1930, permanecendo Minas até hoje como o segundo estado em população. Para o crescimento demográfico, muito contribuiu a imigração proveniente da Europa no último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX. O principal contingente veio de Itália, seguido de Portugal, em segundo lugar,
e da Espanha em terceiro. A importância política de Minas Gerais acompanhou a sua evolução demográfica e o seu dinamismo económico. Tem uma grande representação parlamentar, era a maior até 1930, o que, aliado à proverbial capacidade mineira de gerar consensos, deu à província, depois Estado, uma influência superior à sua já grande importância demográfica. A política do café com leite foi a consagração de Minas Gerais, a par de São Paulo, como ator de primeira ordem e protagonista da República. Um mineiro, Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília, é a grande figura da referência da Quarta República. E outro mineiro, Tancredo Neves, é o homem que marcou indelevelmente a transição da ditadura para a democracia. A importância económica de Minas Gerais alicerçou-se durante o Império e a Primeira República, com base na cafeicultura, que se tornou a principal atividade da província e um agente indutor de povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café permitiu um primeiro surto de industrialização que levou à acumulação de capital e ao aparecimento e desenvolvimento do setor bancário. O predomínio da cafeicultura alterou-se a partir da década de 30, com o desenvolvimento da pecuária, sobretudo no Triângulo Mineiro, e o crescente aproveitamento dos recursos minerais, em especial do ferro. Foi adotada uma política de industrialização direcionada em especial para a produção siderúrgica, assim como para a energia e transportes. Mais tarde, a diversificação da estrutura industrial mineira, com a consolidação de novos setores industriais e da ampliação da inserção nacional e internacional da economia do Estado. Hoje, Minas Gerais é o segundo Estado mais industrializado do país, com uma economia diversificada, destacando-se nas suas exportações o minério de ferro, veículos e autopeças, café, pedras preciosas, carne, leite e outros produtos agrícolas. No plano cultural, Minas Gerais continua a ocupar um local de destaque no panorama brasileiro, tendo contribuído com alguns dos maiores nomes da cultura deste país. Destaco na literatura grandes expoentes da língua portuguesa, como Bernardo de Guimarães, Alfonso Guimarães, Carlos Drummond de Andrade ou Guimarães Rosa, para citar apenas alguns. O contributo de Portugal foi decisivo para a formação de Minas Gerais. Desde logo porque a exploração inicial do território foi feita por portugueses ou brasileiros de origem portuguesa no quadro do reforço do domínio português sobre uma parte do continente americano. Além de que foi por decisão do Estado português que aqui se criou uma estrutura político-administrativa subordinada à coroa portuguesa, a Capitania Geral, assim como uma estrutura eclesiástica. Foi também por decisão do Estado português que se regulou a atividade económica, que se estimulou a imigração, que em grande parte teve origem na metrópole. Por tudo isto, não admira que a sociedade mineira do período colonial tivesse como referência a sociedade portuguesa. Havia, claro, o elemento indígena, que não estava integrado, vivia num mundo paralelo às estruturas da sociedade colonial. Havia também a escravatura, algo que estava praticamente ausente na metrópole. Mas, apesar disso, as semelhanças eram muitas, nomeadamente a profunda religiosidade, o que levou à constituição, exemplo do que acontecia em Portugal, das ordens terceiras, formadas por leigos e que tiveram uma tão grande importância em Minas Gerais. Neste quadro, não é de estranhar que a cultura mineira tenha tantas afinidades com a portuguesa. E não por uma questão biológica ou genética que resulta da natureza. A cultura é algo que é apreendido, transmitido, herdado de geração em geração, sujeito a influências do ambiente em que se vive. Não se nasce com uma cultura, ela é adquirida através do contacto social em que cada pessoa se insere, resultando numa partilha de certos modelos de pensamento e de maneiras de ver o mundo. Não quero com isto dizer que a cultura mineira seja uma mera reprodução da portuguesa, mas a cultura portuguesa do século XVIII foi a matriz originária, que sofreu um processo de evolução autónomo e se adaptou às especificidades locais e se foi transformando com a assimilação de outros povos, como os indígenas e os escravos de origem africana e também, a partir do século XIX, com a assimilação de imigrantes europeus, em especial italianos e portugueses, e também, em menor escala, de imigrantes asiáticos. O facto de Minas Gerais estar situada no coração do Brasil e ter fronteiras com estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, traz ao seu caldeirão cultural uma riqueza ímpar. Neste processo,
a língua portuguesa assume um papel primordial. Ela é, simultaneamente, fruto da cultura e instrumento de transmissão e reprodução da cultura. Adquirir uma linguagem significa fazer parte de uma tradição, compartilhar uma história, ter acesso a uma memória coletiva. Significa fazer parte de uma comunidade de pessoas que partilha os mesmos recursos linguísticos. A língua é, pois, o prisma através do qual um determinado grupo apercebe a realidade exterior e comunica entre si e para o exterior. Ela desempenha, por isso, um papel essencial de mediação entre a cultura existente e todas as influências exteriores, modelando assim a evolução dessa cultura. Quando se fala de legado português em Minas Gerais, vem logo à mente o acervo arquitetónico e artístico presente em cidades como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Tiradentes, entre outras. Vem também à mente a decoração exuberante da Talha Dourada, as obras de Aleijadinho e de Mestre Ataíde. São, sem dúvida, cidades belíssimas e obras notáveis de que tanto os mineiros como os portugueses se devem orgulhar. Mas o legado português é mais do que isso. A cultura portuguesa manifesta-se também na religiosidade mineira, com as suas festas e procissões, e manifesta-se ainda no Carnaval ou nas festas juninas, festividades que foram introduzidas no Brasil pelos portugueses e que se difundiram por todo o país. Manifesta-se ainda em algumas manifestações folclóricas que têm a sua origem nos usos, costumes e tradições dos colonizadores portugueses. Está também presente na gastronomia, veja-se o caso da feijoada, a presença do bacalhau ou mesmo a cachaça, que tem a sua origem no bagaço português, por vezes também chamado cachaça. A cultura portuguesa foi responsável pela introdução dos grandes movimentos artísticos europeus da época colonial, barroco, rococó e neoclassicismo, e também pela introdução dos novos ideais iluministas que inspiraram em Confidência Mineira e que depois se espalharam pelo Brasil. E depois da independência, manteve-se esta ligação umbilical, alimentada em grande parte por vagas de imigração lusitana que continuaram a estreitar os laços entre os dois lados do Atlântico. As grandes afinidades às vezes manifestam-se em coisas pequenas, comportamentos ou hábitos do cotidiano que à primeira vista podem parecer irrelevantes. Uma das coisas que me tem chamado a atenção é a semelhança do estereótipo do mineiro, com as características que se atribuem às pessoas do interior do norte e centro de Portugal, em especial de Trás-os-Montes e da Beira Alta. Diz, tanto de uns como de outros, que são tidos por trabalhadores, honestos, prudentes, discretos, poupados, reservados e cautelosos nos contactos iniciais. Há quem diga que são desconfiados, mas quando tornam-se hospitaleiros e afáveis e abertos, quando ganham confiança da outra parte. É gente que preza a sua liberdade e independência e honra sempre a sua palavra. Será coincidência tantas afinidades? Estou em crer que não. Há muito da herança do velho Portugal rural que se enraizou e floresceu nesta terra mineira. Posto tudo isto, e já não é pouco, parece-me que a mais evidente herança lusitana para a cultura mineira e brasileira em geral é a língua portuguesa. Por todas as razões que já expus antes, e também porque a língua é um elemento fundamental da matriz identitária das nações. A língua é, além disso, o instrumento que permite aos povos perpetuar a sua cultura, seja através da escrita, seja através da comunicação oral, e é também a matéria-prima da literatura. A língua portuguesa constitui um traço de união entre os 8 países de expressão portuguesa e os cerca de 250 milhões de pessoas que a usam como língua materna. Neste contexto, gostaria de recordar neste momento outro mineiro, o embaixador José Aparecido de Oliveira, que percebeu a importância da língua portuguesa como instrumento de aproximação entre os povos que a partilham, e cujo papel foi determinante para a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Faz sentido, por isso, citar, em jeito de conclusão, Fernando Pessoa, num texto que a doutora Márcia ainda há pouco referiu, mas que eu vou citar, em que ele diz que a minha pátria é a língua portuguesa. Nesse mesmo texto, embora ele diga que
que não se preocupa nada se Portugal fosse ocupado por uma potência estrangeira. No fundo, o que ele pretende dizer é que, enquanto tivermos a nossa língua, não perderemos a nossa identidade. Continuaremos a ser aquilo que somos. Somos o que somos porque falamos a língua que falamos. Concluo assim, e fim desta dissertação, gostaria também de deixar uma nota sobre o Dia da Língua e da Cultura dos Países de Língua Portuguesa, que foi instituído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2009 e que se celebra no dia 5 de maio. Infelizmente, este ano, devido aos condicionantes que todos conhecemos, não foi possível comemorar esta efeméride como habitualmente. Espero que em 2021 estejamos em condições de assinalar esta data condignamente, depois de vencido este flagelo moderno que nos assola. Espero não vos ter maçado demasiado, agradeço a vossa atenção e deixo mais uma vez registado o quanto me sinto honrado com este convite que me foi dirigido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, senhor cônsul de Portugal, por suas palavras que tão bem se inserem nas comemorações do tricentenário de Minas Gerais, da criação da Capitania de Minas Gerais e também da instituição do Dia da Língua Portuguesa. O IDEA, Casa de Cultura, e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais sentem-se gratificados e, sobretudo, honrados em relação à sua pessoa por essa participação em mais um de nossos eventos. Obrigada.